Olá, Thiago, tudo bom, cara? Pô, seja bem-vindo aí a esse grupo aí de aulas, né, online. Bom, primeiramente desculpa o local aqui, é que como correria direto, né, então nem sempre a gente consegue gravar no estúdio, então eu tento, na maioria das vezes, registrar, né, essas aulas onde eu posso estar pra gente não ficar atrasando, né? Bom, estaremos iniciando aí o curso de harmonia. Logo a gente desembrama isso e cai para a improvisação. Mas a ideia hoje é a gente dar uma introdução aí bem bacana. Se você tiver dúvida, a gente já está dando início aí falando sobre intervalos. E se você tiver alguma dúvida relacionada a isso, você já vai me dando um toque e aí eu já vou mandando outros vídeos respondendo essas questões para a semana que vem a gente já começar um outro assunto, dando continuidade ao curso de harmonia. A ideia é a gente começar desde a parte de formação de acordes, formação de tríades, tétrades, construção de escalas, relação escala e acordes, o que mais? O que é uma cadência, como funciona uma cadência, o que é um dominante secundário, um dominante primário. Então assim, a gente vai tentar desmistificar essa coisa da harmonia primeiro, né? Você ter um pensamento mais linear do braço. Então assim, a ideia é a gente começar pelos intervalos, que é o manda-chuva de tudo aí, desde a parte da construção de melodias, né? Aquelas paradas todas. Desde a parte da construção de melodias até a construção de acordes. Então, diga-se de passagem que os intervalos são vamos dizer, o pilar da coisa toda, o alicerce da coisa toda. Bom, primeiramente o que veio a ser intervalo? Todo mundo já você vê inúmeros tutoriais aí no YouTube. Intervalo é a distância entre duas notas, como se fosse uma espécie de fórmula de medida, né? Então o que acontece? Eu tenho duas notas, eu quero saber o espaço que existe nisso. Essa fórmula de medida pode ser calculada em semitom, que é o menor espaço entre duas notas. A vantagem nossa como guitarrista é que cada casa já é, dessa para essa já é um semitom, no caso. Da corda solta aqui, ó, para cá eu andei um semitom. Então, a estrutura da guitarra, né, a construção das casas vem justamente pensando nessa questão. Então, diga-se de passagem que se eu tenho uma notinha aqui, ó, eu andei uma casa para frente e estou fazendo um intervalo de um semitom, certo? Então, essa é uma das formas de medida de intervalo. A outra é o tom. O tom ele vem da soma de dois semitons. Então, ou seja, se aqui ó, eu andei meio, com mais meio, um. E aí depois começa toda aquelas fórmulas de cálculo. Por exemplo, se eu estou num dó, eu quero saber o intervalo do dó e o sol. Então, ó, meio, né? Deixa eu chegar mais perto para dar para você ver, ó. Meio, com mais meio, um, com mais meio, um e meio, com mais meio, dois, com mais meio, dois e meio, com mais meio, três, com mais meio, três e meio. Então quer dizer que o intervalo do dó e o sol é de 3 tons e meio. Então, ou seja, tudo acaba sendo uma derivação desse semitom e do tom. Vai ter situações que você vai calcular 5 tons. Vai ter situações que você vai calcular um semitom. Tem situações que você vai calcular 3 tons mais um semitom. Quando a gente fala meio tom, quer dizer um semitom, certo? Mas isso aí é uma coisa que eu acredito que você já tem uma noção. Então é só mesmo para parafrasear o que a gente vai falar hoje. Ah, mas para que serve o intervalo? Como eu já disse, construção de acordes, construção de escalas, construção de melodia, ou seja, é o pai de tudo, assim, né?
relacionado na música. Então o que que acontece? O primeiro tópico que eu quero falar aqui é classificação de intervalos. Então se você tiver alguma dúvida relacionada a isso, você já me dá um toque e eu já vou, assim a gente já vai tendo esse feedback da aula, tá? Então o que que acontece? O intervalo, para que eu consiga montar um acorde, para que eu consiga montar uma escala, enfim, ou fazer uma análise de alguma melodia ou harmonia que seja, o intervalo ele possui algumas classificações, ou seja, alguns nomes, certo? Então, eu vou pegar o sistema tonal, que é composto por 12 notas. Mais à frente a gente vai aprender o sistema atonal também, ou seja, o que que é atonalismo. Mas a priori a gente vai aprender em todos os estilos, mas pensando tonal, né? Então o que que acontece? Dentro do sistema tonal, que é composto por 12 notas, sendo elas Dó, né? Deixa eu dar um ângulo melhor para você ver. Dó, Dó sustenido, ou Ré bemol, né, no caso. Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, que também pode ser chamado de Lá bemol, Lá, Lá sustenido, Si e Dó, certo? Tem algumas notas aqui no meio que possuem dois nomes, né? Então no caso, por exemplo, o Dó sustenido ele também pode ser chamado de Ré bemol, correto? Por quê? A justificativa é que quando eu penso no Dó sustenido, é que eu peguei a nota Dó e elevei a nota meio tom à frente. Quando eu estou pensando no Ré bemol, quer dizer que eu peguei a nota e trouxe ela meio tom atrás. Então coincidiu de estar no mesmo local. Isso a gente dá o nome de notas enarmônicas, tá? Ou seja, são notas que possuem o mesmo som, porém possuem nomes diferentes, tá bom? Ah, mas o que é que vai mudar? Muita coisa, cara. Então nas classificações de intervalo agora a gente já vai começar a entender essa parada. Porque na hora que eu for construir uma tríade, na hora que eu for construir uma tétrade ou construir uma escala, eu já vou saber o que vem a ser cada um deles, tá bom? Então assim, pensando, a primeira coisa que eu queria que você pegasse é a escala cromática de Dó. Então seria Dó, Dó sustenido ou Ré bemol, Ré, Ré sustenido ou Mi bemol, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó, ok? Totalizou 12 notas. Daqui eu posso, se eu quiser também, eu posso continuar. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó. Tá? Vai de você. Mas você pegando essa primeira oitava, já vai estar legal. Bacana. Agora o que que acontece? A gente vai com relação ao Dó, lembrando, o tom aqui está sendo Dó maior ainda, ok? Então assim, se eu estou num Dó maior, meu tom está Dó, eu tenho essas 12 notas pensando no Dó. Então o meu primeiro grau é o que designou a tonalidade, a gente chama ela de fundamental, ok? Ou seja, ela que dá origem ao tom que eu estou tocando, beleza? Como ela é a fundamental, eu não posso alterar ela. Então, se eu for pensar aqui como Dó sustenido, a minha fundamental subiu meio tom. Então, não posso pensar nela como Dó sustenido. Daí entra a enarmonia, ou seja, eu vou pensar nele como um Ré diminuído meio tom, correto? Então, passaria a ser Ré bemol. Se eu for contar no sistema Dó, o Ré é a minha segunda nota, correto? Então, o Ré bemol é a minha segunda nota bemol, ou seja, segunda menor a gente fala, tá bom? Então vamos dizer assim que o Ré bemol com relação à nota Dó, ela é chamada de segunda menor, tá bom? Também é chamada de nona menor, tá? Mas isso aí depois mais à frente a gente explica. Então assim, Ré bemol, a classificação do intervalo Ré bemol com relação à tônica sendo Dó, a fundamental sendo Dó, Ré bemol passa a ser chamado de segunda menor ou nona menor, ok? Então, quando você estiver procurando um acorde nona menor, de Dó seria o Ré bemol. O Ré seria nona maior ou segunda maior, a gente pode chamar das duas formas, ok? Ré sustenido. Se eu estiver pensando como Ré sustenido,
vai ser chamado de nona aumentada ou segunda aumentada, beleza? Agora, ele pode ser também chamado, questão da inarmonia, né? Ele também pode ser chamado de Mi bemol, certo? Que é a terceira nota, meio tom abaixo. Se eu estiver pensando na terceira nota meio tom abaixo, ela acaba se tornando uma terça menor. Você viu como a inarmonia acaba fazendo uma diferença muito importante no nosso sistema de harmonia. Mas por enquanto não se preocupa tanto com isso não, se preocupa em decorar. Então, fundamental, segunda menor ou nona menor, segunda maior, segunda aumentada ou terça menor, ok? O Mi, terça maior. O Fá, quarta justa, também pode ser chamado de 11ª justa, tá ok? Fá sustenido, quarta aumentada. Só que ele também, o Fá sustenido, ele também pode ser considerado um Sol bemol, então pode ser chamado de quinta diminuta também, beleza? Sol sustenido, quinta justa. Aliás, desculpa, Sol, quinta justa. Sol sustenido, quinta aumentada. Também pode ser considerado 13ª menor. Se eu for pensar, no lugar de pensar como Sol sustenido, pensar como Lá bemol. Ele passa a ser uma sexta menor ou 13ª menor, ok? O Lá, sexta maior ou 13ª maior. O Si bemol, ele é uma sétima menor. Eu posso considerar ele como sétima menor. Não existe 13ª aumentada, tá? Tem umas coisas na música que é mais por organização. Então, assim, eu não vou considerar 13ª aumentada. Eu já vou direto para sétima menor, ok? O Si seria a sétima maior. Então, voltando tudo, fundamental, segunda menor ou nona menor, segunda maior ou nona maior, segunda aumentada ou nona aumentada. Se eu pensar nele como Mi bemol no caso, aí ele passa a ser uma terça menor. O Mi, terça maior. Quarta justa também pode ser chamada de 11ª justa. Quarta aumentada ou 11ª aumentada. Quinta justa. Aí se eu voltar a pensar nesse Fá sustenido aqui, meio tom, como Sol bemol, seria também quinta diminuta, ok? Sol, quinta justa, já falei. Sol sustenido, quinta aumentada. Também posso considerar esse Sol sustenido um Lá bemol, então pode ser chamado também de sexta menor. Ou 11ª menor, né? O Lá, 11ª maior, que também pode ser considerada sexta maior. Aqui eu já vou pensar no Si, tá bom? Isso dentro do tom de dó, tá bom? Isso que eu estou passando é o tom do Dó maior. Então aqui passaria a ser chamado de sétima menor e sétima maior, ok? Então o primeiro exercício que eu quero que tu faça antes da gente continuar aqui. Quero que você faça todos os intervalos de segunda. Calculando em tons, ele vai estar meio tom acima da nota do fundamental, ok? Então para mim saber quando o intervalo é de segunda menor ou nona menor, ele está meio tom acima da nota fundamental, beleza? Nona maior, um tom acima da nota fundamental. Eu vou ter ele aqui e ele aqui, ó, né? Ou também, ó, tem mais lugares, ó, tá? Ó. Tá? Então assim, eu quero que você toque o intervalo de nona menor primeiro em todos os lugares, ou seja, nona menor vai estar um meio tom acima da nota fundamental. Ó. Tá aqui um, ó, outro aqui.
outra aqui, certo? Ó, outra aqui, outra aqui, ó, outra aqui, outra aqui, ó, outra aqui, outra aqui, opa, desculpa, tá? Então assim, primeiro você vai localizar todos os intervalos de nona menor para mim primeiro, sabendo que ele está meio tom acima da nota do acorde. E você vai calcular quantos tons de cada um para mim. Por exemplo, nona maior, que é o Ré, né? Primeiro você vai tocar lá em todas as regiões, ó. Dó, Ré, Dó, Ré, Dó, Ré, Dó, Ré, de todas as formas. Dó, Ré, Dó, Ré, Dó, Ré, Dó, Ré, Dó. Aí vem aqui, ó, Dó, Ré, 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 Dó, Ré. Ok? Toquei em todas as regiões, sabendo que para mim ter um intervalo de nona aumentada, ela tem que estar de nona maior ou segunda maior, ele tem que estar um tom acima da nota fundamental, beleza? Depois vai vir o Ré sustenido, certo? Vai estar um tom mais um semitom acima da nota fundamental. Logo eu tenho a classificação de nona aumentada, ok? Tendo esse mesmo intervalo de um tom e meio, eu pensando nessa nota como Mi bemol, eu vou ter a terça menor também, tá? Um tom e meio. Dois tons, você vai ter o intervalo de terça maior. Dois tons e meio, quarta aumentada ou 11ª aumentada. Três tons, né, da fundamental, quarta aumentada, certo? Ó, 1, 2, 3 tons acima da nota fundamental, quarta aumentada, que também pode ser considerada quinta diminuta, beleza? Depois vai vir 3 tons e meio, Sol, quinta justa no caso, né? Com relação à tônica. 4 tons, quinta aumentada, que também pode ser considerada 13ª menor, certo? Então, agora lá, vamos ver. 1, 2, 3, 3,5, 4, 4,5. Então, 4 tons e meio acima da fundamental, terei um intervalo de 13ª maior, ou também pode ser considerado pode ser considerado também sexta maior. Da mesma forma que o Sol sustenido pode ser considerado sexta menor, correto? Certo. Aí aqui vai vir o Si. Vamos lá de novo, vamos contar. Ó. Um tom, 2 tons, 3 tons, 4 tons, 5 tons. Então do Dó para o Si bemol, eu vou ter 4 tons. Logo eu tenho um intervalo de sétima menor, ok? E logo depois, ó, vai vir o Si. Vamos ver quantos tons tem. 1, 2, 3, 4, 5, mais meio tom. Então 5 tons e meio. Terei o acorde, terei a classificação de sétima maior. Sempre interessante você saber esses cálculos de tons e semitons, que isso aí vai te ajudar muito futuramente. Então, primeiro exercício que eu quero que você faça, e eu gostaria se você conseguisse gravar um vídeo para mim ver isso aí, é tocar todos esses intervalos, tá bom? De segunda menor, de segunda maior, segunda aumentada, de terça menor, de quarta justa, quarta aumentada, quinta diminuta, sexta menor, 13ª menor, sexta maior, 13ª maior, sétima menor e sétima maior. Isso tudo pensando no Dó, por enquanto, tá bom? E aí eu vou mandar um exercício para você, até de tarde eu gravo, um exercício relacionado a encontrar esses intervalos em todos os tons. É a primeira coisa que eu preciso. Então organize. Primeiro eu preciso tocar em toda a região do braço um intervalo de segunda menor. Toca em toda a região, tá? De todas as formas também, que não fiz.
né? Por exemplo, você tem o Dó, né? Ó, né? Você tem um aqui, você tem um aqui, ó. Você tem um aqui, você tem um aqui, ó, né? Você tem um aqui. Opa, desculpa, ó. Ou aqui, ou aqui, ou aqui, né? Então, assim, por enquanto eu preciso que você decore essas classificações, beleza? Na próxima aula eu já vou ensinar você a desenvolver tríades dentro disso, tá? Eu vou te mandar uma foto, vou ver se eu consigo mandar em imagem que fica mais bacana para você conseguir visualizar onde está cada classificação de intervalo no braço, ou eu mando mais um vídeo, se caso necessário, beleza? Então esse é o nosso primeiro contato, Thiago. Espero que eu tenha sido bem esclarecedor nesse assunto. E eu peço para você que me mande um feedback, se caso você não entendeu, porque isso é muito importante, esse início a gente fique bem claro na cabeça, para que a gente consiga dar continuidade, tá bom? Então assim, se você não entendeu, você me dá um toque aqui, eu já mando outro vídeo explicando para você. Meu objetivo é ter o mesmo clima de aula particular, como se eu tivesse aí. Então, por favor, se não entendeu, anote suas dúvidas e manda para mim de volta, ok? Se possível, um videozinho para mim acompanhando você, beleza? Abraço, Thiago, fica com Deus e até nosso próximo encontro aí. Aguardo um retorno seu a respeito, se tá bem esclarecedor essa matéria para você, tá bom? Fica com Deus, irmão.